Bom dia, crianças! Como vão? Tudo bem? Graças a Deus que vocês estão bem. Vamos começar nossa aulinha hoje com muita alegria, tá certo? Vamos cantar nossa musiquinha? Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana que está chegando ao fim e mais uma semana que está começando, não é? Vamos orar. Ó nosso Pai, nosso Deus querido, queremos, Senhor, te louvar por mais uma semana que o Senhor nos deu, uma semana abençoada, pelas crianças que ouviram a Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe hoje as nossas crianças, cuida de cada uma delas, Senhor, e abençoe a nossa aula que hora se inicia. Nós te louvamos e agradecemos tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Vamos cantar uma música de adoração? Tão grande é meu Deus. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. E é isso mesmo, nosso Deus tão bom, nosso Deus grande, não é, crianças? Vamos continuar louvando ao Senhor nesta manhã tão linda. Nós vamos cantar aquela música que nós estamos aprendendo, não é? Céu, como és lindo. Cante comigo, onde você estiver. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Céu, como és lindo, tão lindo. E o céu é tão lindo. E o que faz o céu tão lindo, crianças? A ausência de pecado, não é mesmo? É verdade. Crianças, vamos recordar o nosso pedacinho da semana passada. Quem está lembrando? Vamos recordar. João, capítulo 3, versículo 3, que diz o quê? Jesus quem falou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Hoje, crianças, nós temos mais um pedacinho para aprender. Crianças, o nosso pedacinho de hoje está lá na segunda parte da Bíblia. Então, nós vamos recordar, né? Vamos recordar. O que é a Bíblia? Vocês já sabem, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira parte, que é o Antigo Testamento, a segunda parte, que é o Novo Testamento. Hoje, o nosso pedacinho está lá na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Vamos cantar uma musiquinha que fala, né, da Bíblia. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia. Isso mesmo. E crianças, vocês, eu sei que muita gente aqui tem um celular, tem um telefone, não é? E para que serve o telefone? Certamente, né? O telefone serve para chamar. Quando você quer falar com alguém, você vai, né, chamando. Olha, você liga para alguém, você chama. Hoje, o nosso versículo também
fala de um chamado, não é? E nós vamos descobrir. Muitas vezes nós telefonamos para alguém porque queremos falar alguma coisa, porque queremos combinar alguma coisa, não é? Resolver alguma coisa. E hoje o nosso pedacinho da Bíblia, que está lá no livro de Romanos, na segunda parte da Bíblia, capítulo 10, versículo 13. Olha o que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ô crianças, a palavra invocar quer dizer chamar. E hoje nós estamos chamando o Senhor. Olha o que diz: todo aquele que invocar, que chamar o nome do Senhor, será salvo. Sim, você pode chamar o Senhor, não é? Quando você descobre que você faz coisas erradas, essas coisas erradas não agradam a Deus, mancha seu coração, então você quer resolver esse problema, não é verdade? E você quer chamar alguém para ajudar. Esse alguém que você pode chamar é quem? É o Senhor Jesus. E aqui está escrito: todo aquele que invocar, que chamar o nome do Senhor, será salvo. Por quê? Porque o Senhor é o único que pode salvar. Porque um dia o Senhor Jesus, ele pagou o preço. Ele morreu naquela cruz. Ele derramou o seu sangue para nos dar vida eterna. Então nós podemos chamar o Senhor, invocar o nome do Senhor e podemos ter essa vida eterna, salvação. Olha, crianças, nosso pedacinho está aqui. Vamos aprender nessa manhã? Vamos falar juntos. Romanos, capítulo 10, versículo 13. O que diz lá? Todo aquele, qualquer pessoa que quer convidar Jesus para vir morar com você, para vir fazer parte da sua vida, qualquer pessoa, não importa o tamanho, não importa a posição, não importa a cor, qualquer pessoa, o Senhor fala: todo aquele que quiser invocar, chamar o nome do Senhor, será salvo. Olha que esperança, não é, crianças? Esperança bendita que você pode ter, ser salvo através de Jesus. Vamos falar então? Fale comigo. Romanos, capítulo 10, versículo 13. O que é que diz lá? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Tá bom, crianças? Então a tarefinha, sempre a tarefinha para você estudar. Essa semana todo mundo pode estudar bastante. Estão de férias, não é? Aqui na Bahia estamos de férias nas escolas. Então você pode ter um tempinho mais, para tomar um tempinho mais, não é? Como eu digo sempre, brinque, aproveite o tempo, trabalhe, se divirta, mas nunca esqueça de deixar um tempinho, não é? Para louvar a Deus, para conversar com Deus, para estudar a palavra de Deus, porque isso é muito bom, muito bom. E decorar versículos é bom porque fortalece a vida espiritual de você, criança. Então nós queremos que você esteja sendo fortalecido, aprendendo a palavra de Deus. Então a tarefinha, estude essa semana esse versículo, tá bom? E na semana que vem nós vamos repetir, vamos falar mais uma vez. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso mesmo. E hoje nós vamos continuar cantando aquela música que nós cantamos sempre, não é? Também aprendendo com vocês, que fala: quando a gente creu em Cristo, Deus mudou a nossa vida, né? Então vamos cantar bem com alegria, tá certo? Cante comigo. Quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Deus me fez de novo, pois o Espírito de graça batizou-me em Cristo. Fui unido a Ele,
Eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo vivo em seu poder. Minha vida é Cristo vivo em seu poder. Isso mesmo, crianças. Então nunca vamos esquecer, não é? Que com Cristo Ele mudou a nossa vida e nós temos uma vida nova no Senhor Jesus. Tudo isso é possível porque um dia lá na cruz Jesus morreu por nós. Eu vou chamar aqui a Probete e ela vai cantar também com vocês essa música agora, tá bom? Um dia lá na cruz. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Obrigada, Beth. Muito bem. Ah, crianças, hoje vamos ter mais uma aulinha. E hoje nós vamos falar de alguém que descobriu a água da vida. Crianças, eu sei que você já passou por esse tempo, por essa situação. Você estava com muita sede. Quem de nós, não é? Andando no sol quente, muito ansioso, cansado, não ficamos com sede, não é verdade? E a sede é uma coisa ruim, não é? Quando a gente está com sede, a gente quer o quê? Beber água. E como é bom quando a gente acha uma água fresquinha, a gente toma aquela água, refresca tudo. Mas daqui a pouco é necessário tomar água de novo, não é verdade? Só fica um pouquinho satisfeito. Daqui a pouco tem que tomar água novamente. Crianças, mas quando isso acontece, né? Nós precisamos achar um lugar novamente para achar aquela aguinha. Crianças, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, a Bíblia diz que Ele estava andando, não é? Ele sempre estava caminhando, Ele sempre estava andando para os lugares, pelas cidades. E a Bíblia diz que Jesus estava há algum tempo lá na Judeia. Ele estava lá ensinando, pregando, mas agora ele resolveu voltar. Ele queria voltar para Galileia. Crianças, quando Jesus resolveu voltar para Galileia, ele chamou seus seguidores. Quem eram seus seguidores? Eram os discípulos. E Jesus, ele foi com seus discípulos e ele reuniu os discípulos e disse: olha, nós vamos voltar para Galileia, mas hoje nós vamos passar por Samaria. Crianças, como Jesus falou que ia passar por Samaria, os discípulos ficaram assustados. Quase que eles perguntaram: mas Senhor, nós não podemos entrar em Samaria? Os samaritanos são inimigos dos judeus. Mas Jesus, ele sabia todas as coisas. Jesus, ele é Deus, ele é perfeito, ele nunca erra, ele faz tudo direitinho. Então ele falou para os discípulos: nós vamos passar por Samaria. E os discípulos confiavam em Jesus, sabiam que ele é o Filho de Deus, perfeito, não erra nunca. Então eles estavam prontos, acompanhavam a Jesus, foram com Jesus. E crianças, aquela estrada era uma estrada sem calçamento, era de barro, muita poeira. Eles foram andando, não é? Naquele sol quente. Jesus já sabia, crianças, que os samaritanos são inimigos dos judeus. Os judeus, quando eles tinham que ir para Galileia, eles passavam por um caminho eles arrodeavam por um caminho bem comprido, porque eles não passavam por Samaria. Mas Jesus sabia que precisava passar por ali, porque ali tinha alguém que precisava de ajuda, tinha alguém que estava necessitando de ouvir Jesus. E então Jesus resolveu passar por Samaria. Eles foram caminhando, a Bíblia diz que eles foram, né? E foram caminhando. E crianças, quando eles estavam, né,
caminhando e caminhando e caminhando, os pés deles foram ficando tão cheios, né? Tão cheios mesmo de poeira. Por quê? Porque até a estrada era de terra. Mas eles foram andando, foram andando, foram andando. E a Bíblia diz que quando eles estavam, né, caminhando e caminhando e caminhando, já cansados, até Jesus estava tão cansado, crianças, por conta do sol muito quente, a estrada de barro, barro quente, também a poeira subindo. Eles estavam cansados, estavam também com fome. Oh, crianças, mas quando estavam andando, 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 de repente avistaram um poço. Eles estavam com sede, estavam com fome e avistaram um poço. Era a primeira cidade lá de Samaria, a cidade de Sicá. Quando eles estavam entrando na cidade de Sicá, que avistaram aquele poço, oh, que alívio! Vamos achar água. E também estavam com fome. Jesus, que estava com fome e com sede, mas também sabia o que estava fazendo, ele logo pensou de ficar ali mesmo. Mas os discípulos, quando chegaram ali, eles disseram: ô Senhor, já estamos tentando aqui na cidade, estamos com fome, nós vamos adiante, vamos comprar alguma coisa. E Jesus falou: podem ir, eu vou ficar aqui, vou sentar aqui, pertinho desse poço. Crianças, o nosso Jesus, ele é o Salvador. Ele é o perfeito Filho de Deus. Ele sabe tudo. Foi ele quem criou o sol, foi ele quem criou a água, criou as aves e criou você com muito amor. E ele se importa com você, como se importava também com aqueles samaritanos que eram inimigos dos judeus. Então, os discípulos resolveram ir comprar comida, mas Jesus ficou ali sentadinho. E quando ele estava ali sentadinho, crianças, logo veio uma mulher. Aquela mulher veio, trazendo uma jarra. Ela queria pegar água. Crianças, aquela hora era uma hora tão difícil. Era a hora mais difícil do dia, porque era meio-dia, o sol estava tão quente. Mas por que será que aquela mulher ia justamente meio-dia, na hora mais quente, pegar água ali? Porque, crianças, aquela mulher, ninguém gostava dela em Samaria. Ninguém se importava com ela. E ela achava de ir nesta hora, porque era a hora que ela sabia, não vai encontrar ninguém no poço, não tem ninguém lá, porque o sol está muito quente, está muito calor, então é a hora que eu vou. E ela foi lá, crianças, aquele poço era um poço bem fundo, tá vendo aqui, crianças? Era um buraco que eles cavaram ali e ao redor eram pedras. Por isso que Jesus sentou ali, porque tinha pedras ao redor do poço, mas era um poço fundo, onde tinha água. E as pessoas, principalmente as mulheres, elas vinham sempre tirar água para cuidar da casa e deixava água para o dia inteiro. A mulher também veio. Quando ela foi se aproximando, ela viu que tinha um homem ali. Pela sua vestimenta, ela descobriu que ele era um judeu. Mas ela ficou pensando: esse homem judeu, o que será que ele está fazendo aqui? Olha, eu não vou nem cumprimentá-lo. Eu vou encher minha vasilha e vou dar as costas para ele. E ela foi com esse pensamento. E ela veio andando. Mas quando ela chegou ali, crianças, que ela estava se aproximando, se aproximando do poço para pegar aquela água, ela logo viu que ele estava ali interessado, olhando para ela, mas ela fez até que não entendeu. E quando ela chegou bem pertinho, Jesus abriu o diálogo. Escuta o que Jesus falou. Jesus falou assim para ela, Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus abriu o diálogo, crianças. Ele chegou ali e ele olhou para aquela mulher e ele disse: dá-me de beber. Ele pediu um pouquinho de água para ela. E naquela hora, ela ficou assim, olhando para ele e disse: mas o senhor não sabe que nós somos samaritanos? E o senhor não sabe que samaritano não se dá com os judeus? Como sendo o senhor um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ela ficou indignada. Mas Jesus nem ficou preocupado. Ele mostrou que ele se importava com aquela mulher. E ele disse: mulher,
Se você soubesse quem é esse que te pede dar-me de beber, você lhe pediria e ele daria a água da vida. Sim, crianças, Jesus queria mostrar àquela mulher que ela era uma pecadora, que ela precisava de salvação, que ela precisava de Jesus. E ele era o único que estava se importando com ela. Sim, crianças, porque Jesus, ele é o Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus perfeito. Um dia ele veio nesse mundo, morreu por nós. Mas a Bíblia diz que ele estava presente na criação. Ele criou todas as coisas. Ele criou as aves, ele criou as árvores, ele criou esse mundo lindo e maravilhoso, e ele criou você. Ele criou você com amor eterno. E ele se importa tanto com você. Como ele se importava com a mulher, ele se importa com você também. Ele quer que você reconheça que você precisa dele. Ah, crianças, naquele momento, quando ele falou assim para a mulher: olha, se você soubesse quem sou eu, você lhe pediria e eu te daria a água da vida. Ela ficou muito preocupada. Ela ficou assim, crianças, franziu assim a testa naquela hora, segurou assim o vaso e olhou para ele e disse: mas o poço é fundo. O senhor não tem com que tirar essa água. E como é que o senhor vai me dar essa água? Será que o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu aqui esse poço? E claro, crianças, Jesus é maior sim. Jesus é Deus, ele é maior do que tudo, não é verdade? Naquele diálogo, crianças, enquanto Jesus ali, conversava com aquela mulher e falou para ela da água viva, e Jesus falou para ela, olha, escuta o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, lhe pediria, e ele daria a água da vida. E ela, retrucando, falando que o poço era fundo, perguntou se ele era maior do que o pai Jacó, mas Jesus falou para ela: ó mulher, qualquer que beber dessa água do poço vai ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Porque essa água que eu der vai jorrar. Vai fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então a mulher ficou mais assustada ainda. Ela ficou mais curiosa, querendo saber mais. E ficou assim muito preocupada, querendo realmente saber onde é essa água. Onde é que tem essa água viva? Quem é essa água que vai dar, que vai jorrar para a vida eterna? Será possível que eu possa ter essa água? Ela ainda não estava entendendo. E ela pensou: ah, como vai ser bom se eu tiver essa água. Nunca mais vou precisar vir aqui, nesse poço, nesse sol quente. Ah, eu estou querendo saber mesmo. E ela ficou muito curiosa mesmo, para saber onde é que tem essa água da vida. Quem é essa água da vida que ela vai precisar tomar e não vir mais atrás. Ela não estava entendendo. Mas Jesus, tão paciente, tão cheio de misericórdia, ele estava querendo ajudar aquela mulher. Desse mesmo jeito, crianças, o Senhor Jesus quer ajudar você. Ele quer que você entenda que ele se importa com você, que você é precioso para ele. E que ele é o único que pode mudar a sua vida, que pode mudar a situação, que pode te dar a água da vida. Porque ele mesmo é a água da vida. Aquela mulher não sabia nada, mas na próxima semana nós vamos descobrir que aquela mulher ficou muito interessada, ficou curiosa, continuou fazendo perguntas para o Senhor Jesus, até que ele revelou a sua identidade para ela. E então vamos ver o que foi que ela fez. Tá bom, crianças? Vamos continuar com a nossa liçãozinha na próxima semana. Você não pode perder. Então, não se esqueça. Venha e nós estamos aqui, tá bom? Para estar com você, ajudando você. Vamos ainda cantar, mais uma vez, a nossa música que nós temos cantado, Quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida. Vamos chamar a Beth, nossa Probete,
para nos ajudar aqui também. Pode vir, Beth, fica aqui. Fica aí. E vou cantando aqui, Beth vai fazendo o gesto. Vamos lá, Beth? Quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em minha habitação, Sou agora filho de Deus, tenho vida eterna, sigo para o céu. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Deus me fez de novo, pois o Espírito de graça batizou-me em Cristo. Fui unido a Ele, eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo, vivo em seu poder. Minha vida é Cristo, vivo em seu poder. Amém, crianças? Então, na semana que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Não vamos esquecer. Vamos terminar hoje nossa aulinha orando. Baixa sua cabecinha onde você está. Pense em Deus. E no final concorde comigo dizendo amém. Tá certo? Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, agradecemos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, que pode ser ensinada para as crianças, ó Pai, que elas possam compreender quão importante, Senhor, elas são para o Senhor. Toca seus corações, que elas possam compreender a necessidade de ter essa água, a água da vida, que é Jesus. Ó Pai, abençoe nossas crianças, dá uma boa semana para cada uma delas, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão enfermos, restaura, Pai, a saúde. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E queremos dar um alô para Daniela, lá da Vila. Bora lá, Beth. Alô, Dani. Vamos ficar firme aí, vem, viu, Dani? E trabalhando com as crianças, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe, crianças. Beijo para vocês, meus amores. E até a próxima. Até a próxima.